Esse é um dos meus segredos. Toda vez que eu vou dar um treinamento, uma palestra, fazer uma abertura, eu ensaio antes. Só que, vamos falar a real, nem sempre dá para ensaiar. Nem sempre a gente consegue alugar um espaço, testar microfone, som e tudo mais. E eu quero mostrar para vocês a comunicação na vida real. Então, eu gravei um ensaio meu, que eu estava inclusive de pijama no hotel um dia antes dessa entrega, que foi uma abertura que eu fiz para um treinamento de mais ou menos umas 4, 5 horas para uma empresa. Mas antes de você assistir, já se inscreve nesse canal para você acompanhar o que é a comunicação na vida real. Vamos assistir? Comunicação na vida real. Será que se vidas desconhecidas chegassem aqui no planeta Terra, elas entenderiam o que é um sorriso, um abraço, um grito? Se vidas desconhecidas viessem aqui para o planeta Terra, será que elas entenderiam o que é uma lágrima, um grito, um sorriso, um olhar? É interessante entender que quando eu disse essas palavras, você entendeu. É interessante porque quando eu falo essas palavras para vocês, vocês conseguem entender e perceber. E agora? Imagina essa cena. Tem uma galera numa sala. Todas as pessoas estão deste lado, exceto uma que está do outro. Aí no meio tem uma mesa. Nessa mesa tem um bolo e em cima desse bolo tem uma vela. Essa vela indica geralmente um número. Em alguns casos, um ponto de interrogação. Então, depois que essa canção acaba, a pessoa que está do outro lado da mesa fecha os olhos, faz um pedido e assopra essa vela. Depois tem uma zona, uma bagunça para decidir. Aí tem uma briga danada, pelo menos na minha família. Quem vai cortar esse bolo? É de cima para baixo? Não, é de baixo para cima. De quem é o primeiro pedaço? E olha que interessante, quando eu narro essa cena para vocês, eu não precisei dizer a palavra aniversário. Mas todo mundo entendeu. Então, por que quando a gente está em situações em que não é tão óbvio assim, a gente não consegue perceber os sinais? Os líderes que não conseguem ler essas pistas dessa linguagem não verbal, eles perdem talentos. Mais de 70% dos projetos fracassam nas empresas e não é por falta de estratégia, é por falta de comunicação. E se ver o que está na nossa frente não for suficiente para o nosso sucesso profissional? Porque a gente tem a tendência a enxergar na nossa frente como se fosse um iceberg, mas a gente vê uma pontinha de gelo ali e para ali, porque é óbvio, aquilo ali é gelo. Aí tá o Titanic para escancarar na nossa cara que não foi bem assim. E se ver realmente fosse essencial para o sucesso profissional e o principal para boas tomadas de decisão? Como que a Emily Dickinson, que é uma poetisa do século XIX, conseguiu escrever mais de 1.700 poemas sem sair do seu quarto? Ela conseguia falar sobre o universo, mas não via ele. Para Emily, uma rachadura na parede indicava mais caminhos que o mapa mundi. E Charlie Chaplin, que fez o mundo sorrir e chorar sem dizer uma palavra. E teve Beethoven, que escreveu as sinfonias completamente surdo. O Beethoven ele não escutava as músicas, mas ele sentia a vibração da vida. E tem um em particular que eu adoro, de ficção, que é um investigador peculiar chamado Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes era capaz de decifrar uma pessoa sem que elas abrissem a boca. E já que eu citei alguns personagens e histórias que não são tão próximos a nós, que tal um comunicador brasileiro? O Silvio Santos conseguiu entender e percebeu que a plateia não queria ver o espetáculo. Ela queria ser o espetáculo. Só que ninguém disse isso a ele. Ele percebeu. Eu acredito que a maior linguagem da humanidade é ao mesmo tempo oculta e exposta. Muitas vezes não foi dita, não foi escrita, mas ela pode ser percebida. A diferença está naquelas empresas que correm atrás das tendências para conseguir ter sucesso, daquelas que criam as tendências, criam as histórias e conseguem ver além do que é possível enxergar. Então, o que difere uma pessoa que consegue perceber essas pistas de uma outra que nem sabe que elas existem? Talvez você tenha passado a sua vida ignorando esses sinais só porque você não sabe como decifrá-los. Então, muitas oportunidades passaram. Mas e agora? E a partir de agora, se você tivesse a oportunidade de enxergar o mundo de uma maneira diferente? Sim. Eu não estou falando de uma pessoa ou de um perfil. Eu estou falando de um comportamento. Sabe aquela história do enxergar o copo mais cheio ou o copo mais vazio? Às vezes, aquele não que você tomou, ele pode destruir a tua vida ou ele pode ser a melhor coisa que te aconteceu. Aquela pessoa que te passou a perna,
pode ter sido uma das piores situações que você viveu, como você se sentiu ali. Mas, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que te aconteceu para que você não cometa mais esse erro no futuro. Esse tipo de coisa acontece. Depende de como você enxerga. Então, eu convido vocês agora. Então, eu convido vocês a colocar as vendas pra gente perceber o mundo de uma maneira diferente. Só que eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Bom, todos aqui na sala estão de venda e agora eu estou colocando a minha e estou igual a vocês. Eu vou por último, assim eu consigo verificar se todo mundo tá de venda. Confia em mim, tá? Deixa eu ver. Quem tá de óculos eu sei que dá mais trabalho, mas agora... Ó, eu quero avisá-los que todos estão vendados aqui na sala, ok? Então me conta, o que difere uma empresa que corre atrás das tendências e outra que cria as tendências? Não é uma pessoa, não é um perfil, é um tipo de comportamento. E esse comportamento está atrelado em como você enxerga o mundo. Sabe aquele famoso copo vazio, copo cheio? Às vezes, aquele não que você tomou na tua vida, que pode ter te derrubado, pode ter sido a melhor coisa que te aconteceu. Como o Waze, que recalcula a rota quando você está no carro, e você fica bravo porque você vai chegar 10 minutos atrasado, mas ele te livrou de uma cilada. Então, quando a gente está de venda assim, dá uma sensação de vulnerabilidade. Puxa, será que eu tô ridículo? Mas espera aí, todos os meus colegas também estão de venda. Talvez eu não esteja tão ridículo assim. Embora eu não esteja vendo, esteja mais vulnerável, agora eu consigo sentir a minha respiração. E também dá para sentir o coração bater. Eu consigo ouvir o ambiente, dá para ouvir o colega do lado, se ele riu, se tem alguém andando. Dá para sentir a vida vibrar. Mas olha que doido, parece que a gente perdeu um sentido que foi o da visão. Achando que você perdeu o sentido da visão, nesse momento você acessou um outro superpoder, que é o superpoder da percepção. Daquele momento de sentir a vida vibrar, de sentir aquele sol acalentar o nosso rosto no fim de tarde, naquela praia gostosa, ou naquela viagem que a gente quer fazer. Dá para sentir um sorriso que queria ser um choro, dá para sentir uma mãe que fala não pro filho, querendo dizer sim, mas não podendo. A percepção, ela nos permite navegar para todos os mundos que a gente quiser. Basta enxergar sem precisar ver. Afinal, é como as estrelas. É como as estrelas. Mesmo em um dia nublado, quando a gente olha para o céu e sabe que não dá para vê-las, mas sem essas nuvens, a gente sabe que elas sempre estarão ali. A beleza da comunicação está em sentir a vida vibrar. E perceber é possível sem necessariamente precisar enxergar. Eu peço que vocês tirem as vendas agora. Nossa, que claridade, né? Afinal, a maior linguagem da comunicação está em perceber o que acontece, além do que a gente pode ver. A linguagem, ela só é oculta para quem ainda não aprendeu a decifrá-la. Porque a linguagem oculta, ela só é oculta para quem ainda não aprendeu a decifrá-la. E hoje juntos a gente vai aprender aqui como que a gente consegue ler nas entrelinhas da comunicação. Muito obrigada.